Amém. Boa noite. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Fiquem felizes, por favor. É Salmos. Tá todo mundo bem. Vai ser... Não. Eu tava falando no pequeno grupo essa semana, né? O pessoal, quando vê eu subir para pregar, o pessoal já, já se arruma na cadeira, né? Já separa lenço. Mas vai ficar tudo bem, gente. Abre sua Bíblia comigo em Salmo 45. Mais uma vez, é muito bom estar aqui hoje para nós compartilharmos o Evangelho. Peço que você, nesse momento, se atente à palavra de Deus. Evite distrações, evite movimentações. Que você ouça a palavra prontamente para responder a palavra nessa noite. É muito importante a gente ter essa consciência de que eu não estou aqui para palestrar para vocês e vocês não estão aqui para ouvir um bom discurso. Nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus nos chamando e nós correspondermos a ela. Amém? Então, no final da palavra, se você quiser corresponder a essa palavra, não hesite. Não fique com vergonha, não fique com medo, não fique indeciso. E agora, o que eu faço? Corresponda à palavra de Deus sempre que você estiver... Muito obrigado. Sempre que você estiver em um culto e o evangelho for pregado. Amém? Salmo 45, versículo 1 ao versículo 11, nós vamos ler agora. Diz assim: meu coração transborda de boas palavras, consagro ao rei o que compus. Minha língua é como a pena de um escritor habilidoso. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se derramou nos seus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Prenda a tua espada na tua cintura, ó valente, na tua glória e majestade. Em tua majestade cavalga em triunfo pela causa da verdade, da misericórdia e da justiça. Que a tua destra te ensine coisas maravilhosas. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei. Os povos são derrotados diante de ti. O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. E o cetro do seu reino é cetro de equidade. Amaste a justiça e odiaste o pecado. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Todas as suas vestes têm aroma de mirra, aloés e cássia. Nos palácios de marfim, os instrumentos de cordas te alegram. Filhas dos reis estão entre as tuas ilustres damas. A rainha, ornada de ouro de Ofir, está ao teu lado direito. Ouve e olha, filha, e inclina os teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da tua família de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura. Honra-o, pois ele é o teu Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela sua palavra, obrigado por esse tempo que o Senhor proporcionou para a gente, ouvir do Senhor, ouvir quem o Senhor é. Nós pedimos, Deus, a sua graça nessa sala, nesse momento. Nós pedimos o seu poder vindo sobre nós. Nós pedimos que o Senhor aumente a revelação de Jesus para nós nessa noite. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja conhecido nessa sala, Deus. Nós pedimos que o Senhor seja conosco, teu Espírito ilumine o nosso coração e que nós sejamos cheios das verdades de Deus nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Nós estamos estudando o livro de Salmos nesse mês de outubro. Quem está fazendo devocional aqui? Então, na semana vocês apanham, tá bom? Na semana a gente chora, a gente confessa pecado, porque esses salmos que a gente selecionou no devocional são salmos de penitências, conhecido como salmos de penitência ou salmos de confissão de pecados, que o salmista compôs para arrependimento dos seus pecados. E aos domingos nós estamos estudando o livro de Salmos também, mas voltado mais para a exaltação, magnificência da pessoa de Deus.
E hoje eu queria falar sobre o Salmo 45 com a gente. O livro dos Salmos, como a gente falou, é um livro poético. Mas mais do que um livro poético, ele é conhecido como saltério ou um livro de canções judaicas para as liturgias e festas judaicas que acontecia não somente nos tempos bíblicos, mas até hoje a cultura judaica celebra com os salmos, né? São canções que exaltam a pessoa de Deus, mas também são canções que falam a respeito de socorro, de lamento, arrependimento e eventos históricos. Então, em todos os salmos, você vai ver alguns desses aspectos. Você vai ter salmos messiânicos, salmos de doxologias, salmos de canção ao rei, salmos de exaltação à lei do Senhor. E eu quero encorajar você a estudar o livro de Salmos, entender muito bem qual é o tipo de poesia que você está lendo. Mas não só isso. Eu quero te encorajar no seu tempo de oração e devocional, você cantar essas canções, porque elas foram feitas para serem cantadas. E aí às vezes a gente fala, poxa, o que eu canto para Deus? Canta a Bíblia. Canta a Bíblia porque vai ser bom para Deus, porque Deus vai ser glorificado, e vai ser bom para você porque você vai conhecer a Deus através da sua palavra. E você vai ver que o seu coração vai encher-se de alegria, de esperança, de amor pela pessoa de Deus. Quando a gente fala sobre o Salmo 45 especificamente, nós temos aqui uma autoria diferenciada, porque a maioria das pessoas acham que o livro de Salmos, os 150 Salmos foram escritos por Davi, mas não foi. Tem Salmo de Moisés, por exemplo, no meio da coisa. Tem Salmo de Salomão, tem Salmo de Asaf, tem outros autores, e a autoria desse Salmo é atribuída justamente à família dos coraitas, ou os filhos de Corá. Provavelmente, alguém que servia como cantor dentro do templo da família de Corá. E possivelmente existe um nome que nós podemos dizer, mas isso não é registrado em cartório e nem no ECAC, né? A gente pegou agora, né? A gente está estudando sobre isso, mas não é nada autoral explícito. Provavelmente Imã foi o autor desse salmo, que foi um dos cantores que Davi separou lá em 1 Crônicas, capítulo 6, para ministrarem profeticamente dentro do templo do Senhor. Quando nós vamos ver esses cantores, Asaf, Imã e Jedutum, eles foram separados e, juntamente com Davi, eles ministravam diante de Deus com canções. E, provavelmente, Imã escreveu esse salmo. Os coraitas também, eles serviam não somente com cântico, porque é uma coisa muito importante também deixar claro. O fato de, dentro do templo, existir levitas, não quer dizer que todas as pessoas que eram levitas tocavam. E é por isso que o grupo de louvor é o grupo dos levitas. Não, não é sobre isso. Os coraitas eram levitas que serviam também como porteiros do templo. Então a gente fica naquela, quem escreveu esse salmo? Onde ele estava? O que ele estava vendo? Qual posição? Será que ele estava na porta e viu tudo isso que ele escreveu? Ou será que ele estava ministrando diante de Deus e de repente ele escreveu tudo o que ele escreveu? Certo? O tipo de salmo também é muito importante a gente deixar claro que esse salmo ele está no segundo livro dos Salmos. E da mesma maneira que nós temos 5 livros da lei, nós temos 5 livros de poesia e cânticos ao Senhor dentro do livro dos Salmos. E esse salmo ele está no segundo livro. E ele também está dentro de uma coletânea dos Salmos de Salomão. O que dá possivelmente a possibilidade de nós entendermos que esse salmo foi escrito para falar um pouco a respeito da realeza de alguém. Alguns querem atribuir esse salmo a Salomão, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Esse salmo, além de ele estar nesse contexto de conhecimento no segundo livro, ele é um salmo messiânico. E é isso que nós vamos nos apegar hoje. Um salmo que canta a respeito de Cristo. Um salmo que fala do Messias. Ele é um salmo, não somente uma poesia que fala sobre a beleza do rei, mas ele está ali sendo tratado como um salmo de ensino. Dentro dos gêneros dos salmos, esse Salmo 2, ele é conhecido como um salmo
de ensino. E aí a gente vai entender também o subtítulo. Quem está com sua Bíblia aí na mão, ou na sua Bíblia digital, vê se tem ali um subtítulo. Ao regente do coro, adaptado para Xoxine. Fala assim, Xoxine. É Xoxine. Xoxaninha é para nós brasileiros. Varginha. É Xoxine. Depois, se você quiser aprender hebraico, vai no bluelettersbible.org. Que significa os lírios. O fato de existir essa marcação, Xoxine, os lírios, pode indicar tanto o sentido de melodia que esse salmo devia seguir, ou o tipo de instrumento que deveria tocá-lo, ou também uma estação de composição. Um tempo em que foi escrito, e possivelmente lírios está falando da primavera. Vinculado também ao período da Páscoa, que acontecia no período de primavera. Indicando que esse salmo não é uma mera canção que eu escrevi, mas uma canção que fala de redenção e libertação de escravidão. Um salmo que fala a respeito da magnificência da pessoa de Deus que nos liberta e nos chama para si. E aí, a gente vai entrar um pouco mais sobre essa poesia. No versículo 1, o poeta está falando que o coração dele transborda de boas palavras. O salmista, ele está sendo enfático em dizer que ele está com seu coração vibrando de alegria. Ele está com seu coração sendo afetado por aquilo que ele está contemplando, por aquilo que ele está presenciando. A agitação do coração do salmista está relacionado justamente à empolgação. Ele não estava ele estava empolgado com o que ele estava vendo. Existia alegria, existia anseio, existia alguém que estava cheio de expectativa por aquilo que ele estava compondo. A palavra que é utilizada ali na palavra transborda, ou meu coração transborda, é uma palavra hebraica que fala a respeito de estar cheio de alegria, estar fervendo, estar agitado, estar vibrando dentro do seu ser. A raiz dessa palavra é justamente apontando para a ideia de uma pessoa que pega um caldeirão e coloca em cima do braseiro para que ele ferva. Esse autor desse salmo, ele foi colocado na posição de ferver diante daquilo que ele estava vendo. Mas calma, ele dedica essa poesia não ao rei, mas ao rei verdadeiro. Ao rei, o verdadeiro rei das nações. Possivelmente, como eu falei, os teólogos dizem que o Salmo 45 ele é contemporâneo de Salomão. Alguns teólogos vão dizer que ele pode ter escrito essa linguagem por conta do entendimento de Salomão e de Salomão ser uma tipologia da pessoa do Messias. Mas isso não pode ser verdade, porque Salomão, ele é um homem. Salomão, ele foi escolhido por Deus, mas ele era um homem. E esse salmista, ele estava falando do rei majestoso, do único verdadeiro rei e senhor. De alguma forma, o autor ele estava agitado em ver o verdadeiro rei no dia do seu casamento. E ele escreve sobre o casamento do rei. Essa poesia, ela é conhecida como a poesia do amor, a canção dos amados. Ele é intitulado por comentaristas de o Salmo Nupcial, conhecido como a canção do amor, como a gente lê também no subtítulo, como a canção, o cântico do amor. Esse casamento é cheio de detalhes e a ênfase está justamente na justiça e na força do rei que está se casando. O motivo do salmo foi o casamento do rei com uma princesa estrangeira. E a composição
foi um derramar de emoções e sentimentos poéticos do poeta, para que isso ficasse exposto para toda a corte, para que ficasse exposto para todos os sacerdotes ou leigos, que ele estava extremamente radiante e emocionado com a cena que ele estava testemunhando, o casamento do rei verdadeiro com a sua amada. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre uma canção de amor. O poeta estava fascinado com a beleza daquele casamento. O poeta estava fascinado com a beleza e a formosura daquele rei. Ao ponto de que ele começa dizendo no versículo 2: Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. A beleza desse rei, ela não estava ligada a uma estética física que ele poderia ter, embora poderia ser que ele fosse muito belo. A beleza que o salmista deixa bem claro, ele está falando dessa beleza desse rei, está ligada às palavras que saem da boca desse rei. São palavras graciosas, que geravam admiração em qualquer pessoa que ouvia esse rei. E gerava admiração em qualquer pessoa que via quem era esse rei formoso. Em João capítulo 7, versículo 46, os guardas, quando falam dos discursos de Jesus, eles vão dizer assim: jamais alguém falou como esse homem. Era sobre essa pessoa que o poeta estava falando. Sobre o Jesus que ninguém conseguiu imaginar que um homem poderia falar coisas tão graciosas e tão belas como só Jesus fala. Lucas 4:22 vai dizer que as pessoas admiravam-se das palavras graciosas que saíam da boca de Jesus. Esse poeta está falando que ele é o mais formoso dos filhos dos homens, porque a sua boca, ela tem palavras doces como mel. A graça se derramou dos seus lábios, gente. A beleza do Filho do Homem não está no seu padrão de beleza imponente. Não está como possíveis pessoas achassem que ele era semelhante a Saul. Saul era um rei belo, um rei alto. As escrituras vão dizer que Saul ele tinha a altura maior do seu clã e do seu tempo. Os homens estavam abaixo dele, ele era belo. Não, o salmista não está falando de uma beleza estética. Ele está falando dos lábios graciosos que ele tinha. A beleza do Filho do Homem está na espada afiada que sai da sua boca. A palavra de vida eterna que sai da boca dele era aquilo que fazia com que o salmista ficasse vibrando, fervendo diante dele. Ele fala disso com muita alegria. Ele fala disso com muito detalhe. E aí ele vai para um outro ponto, que ele fala não somente da formosura desse rei, não somente da beleza, mas da força desse rei. O quão ele era poderoso. O poeta, ele tem como objeto da sua poesia, não somente a sua beleza e as suas poses que esse rei poderia ter, mas ele tinha como visão que aquele rei, ele era um herói de guerra. E nós vemos isso quando ele fala no versículo 3, para o rei prender a espada em sua cintura. O rei é o mais belo entre os homens, mas também ele é o mais corajoso. Ele é o mais valente. Ele é um capitão que está pronto para a batalha. Mesmo no dia do seu casamento, ele está poderoso, forte, como um guerreiro pronto para a batalha. Ele está com sua espada na sua cintura.
Um capitão é aquele que lidera, é aquele que é originador de toda a tática bélica de um exército. Ele é aquele que toma a iniciativa do ataque. E isso é muito bom, isso deixa a poesia cada vez mais rica, porque na luta contra o pecado, na luta pela salvação e pelo resgate de muitos, Cristo tomou a iniciativa e venceu a batalha. Ele é o capitão vencedor. Ele é o Todo-Poderoso em suas batalhas. As nações se prostram diante do Messias porque eles se chocam com o quão grande e poderoso é o nosso Senhor. Mas não se fala somente como Criador, mas como vencedor de todas as batalhas que Ele lutou. Ele nunca perdeu. Ele nunca perdeu uma batalha, gente. Tem uma música antigona, acho que do Renascer. Ele nunca perdeu, venceu, venceu. Jesus é vencedor invicto. Ele é vencedor invicto. Ele nunca irá perder as suas batalhas. O salmista continua no versículo 4 dizendo que ele cavalga em majestade. O que isso quer dizer para nós? O domínio de todas as nações se dão pelo fato do rei majestoso cavalgar em triunfo, defendendo tanto a causa da justiça como a causa da verdade. As armas que esse rei usava, e ele usa, é a arma do evangelho e a espada que sai de sua boca. Isso faz com que nações sejam feridas, nações sejam tocadas pela verdade que ele fala e que ele luta. Ele é o verdadeiro defensor de Israel. Ele é aquele que luta contra qualquer brutal inimigo. Ele é aquele que não tem rivais no seu aspecto de que essa pessoa vai enfraquecê-lo. Esse exército agora vai deixar ele talvez ferido. Qualquer inimigo que tenta fazer de sua nação, ou seja, Israel, ou seu povo, como qualquer outra nação, ele está indo contra esse exército. Entenda bem, Jesus ser o rei de Israel, o Messias de Israel, quer dizer que ele é o detentor, o verdadeiro guarda de Israel. E ser guarda de Israel estou preservando um povo para ser diferente de todos os povos. O fato de Cristo ser o nosso Senhor e guarda da igreja significa isso, aquele que luta contra os inimigos dele, para que a igreja continue santa, para que o seu povo continue sendo obediente à sua lei. E aí, quando a gente fala de alguém que cavalga com majestade, cavalga em triunfo, nós estamos falando que ele derrotou todos os poderes malignos e derrubou as altas autoridades. E agora, nada, entenda bem, nada pode impedir que o seu plano, as suas promessas, a sua vontade seja feita em favor do seu povo. Não existe principado, não existe potestade, não existe demônios que possam impedir o agir de Deus em favor do seu povo. Porque Ele é o verdadeiro cavaleiro que cavalga com justiça. Ele é aquele que está vindo. E todas as nações tremem. Porque eles sabem que eles tentaram deturpar o povo desse rei. Mas ele vem com justiça. Ele vem com o seu furor. Ele vem sabendo que essas nações não resistirão ao seu poder. Ele cavalga vitoriosamente, gente, porque ele sabe que ele já venceu as suas batalhas. As suas flechas, no versículo 5, vão dizer que elas são eficazes. Elas são certeiras no coração do inimigo. E sabe o que isso significa? Que esse rei, o nosso rei, desculpe se talvez isso te ofenda, mas isso é uma verdade. Ele é um matador em massa.
Ele é um matador em massa de reis e generais que se opuseram contra ele. Ele é um matador em massa daqueles que se opõem contra a cultura do reino de Deus, que se opõem contra tudo o que se diz a respeito da pessoa de Cristo ser o Filho de Deus. Ele fere e quebra o poder cósmico do mal sobre o homem. Ele faz com que os seus eleitos sejam salvos pela força do seu poder, pela força das suas armas. E ele faz com que os perdidos sejam restaurados. Esse é o nosso rei. Todos os inimigos de Deus, eles derreterão diante dele. Todos os inimigos, Mateus 24 diz que eles vão dizer, caiam sobre nós as montanhas. Na verdade, Isaías vai falar sobre isso. Caiam sobre nós os montes, porque eles sabem quem é o rei que está vindo. Eles sabem que ele é um rei de justiça. É muito importante que eles saibam, mas mais importante é nós sabermos. Porque isso nos gera esperança. Isso faz com que nós sejamos um caldeirão sendo colocado em cima de um fogo para borbulhar, gente. Porque ele é um rei que não vai deixar nada passar. Todos os inimigos, eles derreterão diante dele. Todos os inimigos derreterão diante dele. Ele é um rei amoroso, mesmo com todo esse aspecto de guerreiro. Ele é um rei amoroso, porque ele está fazendo isso por amor à sua amada. Por amor ao seu povo. E por causa disso, todos os povos deverão um dia se prostrar diante dele e confessar que o seu nome está acima de qualquer outro nome. Porque ele recebeu isso do seu Pai. O salmista, então, ele fala sobre a formosura do rei, de que ele é o mais belo entre os filhos dos homens. O salmista fala da força e da coragem e de que ele é aquele que cavalga vitoriosamente. Mas o salmista também fala da glória desse rei. Versículo 6 vai dizer assim: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. O cetro do teu reino é cetro de equidade. O versículo 7 vai dizer: amaste a justiça e odiaste o pecado. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Esse texto, ele aparece em Hebreus capítulo 1, versículo 8. E é proposital do autor de Hebreus replicar esses versos justamente para dizer que Cristo, ele tem uma realeza superior a de qualquer outro poder ou governo que poderia vir sobre o povo de Deus. Nenhum rei se equipara, nenhum príncipe dessa terra, gente. Nenhum ditador merece honras. Nenhum poder merece mais dignidade de autoridade do que o nosso rei. Porque ele é um rei de realeza superior. Reis como Salomão, como Davi, que foram ótimos reis para Israel, ou outros reis que nós vemos nos livros de crônicas e nos livros dos reis também. Qualquer monarca são pequenos diante da superioridade de Cristo. Qualquer presidente do Brasil é pequeno diante da superioridade do Rei Cristo, nosso Senhor. O único rei que tem o trono eterno. O único rei que pode reinar eternamente, os demais não. Os outros viram pó. Os outros viram memórias. Os outros viram lembranças de bons tempos. É legal quando a gente conta com o pessoal antigo, por exemplo, minha avó fala: Getúlio Vargas foi um bom presidente. Nossa, são memórias comparado ao rei eterno. Nenhum poder
nenhum homem terá a mesma supremacia que Cristo tem em seu reinado. Ele reina eternamente. Nenhum homem, nenhum inimigo teve a capacidade de tirar Cristo do seu trono. Ninguém pôde roubar da mão de Jesus o seu cetro de equidade. Todos estão derrotados diante da sua glória. O salmista viu anos se passarem. Tanto que existem versões que vão dizer que o seu reino é um reino perene. Ele nunca tem fim. Ele viu anos se passar e esse rei continua assentado em seu trono. Somente o Messias pode ter um reino eterno. E é sobre isso que o salmista está falando. Homens vêm e vão, gente. Mas o nosso Cristo não. Ele permanece. Poderes, eles são passageiros. Mas o Cristo é rei eternamente. O salmista continua falando não somente sobre esse poder eterno, um aspecto de reinado, mas ele atribui ele ter um reino eterno a uma coisa: a divindade desse rei. No começo dos Salmos, a gente acha que ele está falando de um casamento comum de algum monarca. Mas no versículo 6 ele fala: o teu trono, ó Deus. Ele não está falando de tronos humanos. Ele está falando do trono de Deus. Uma pausa. Esse salmista não estava na ilha de Patmos. Esse salmista não foi um dos discípulos. Mas esse salmista viu Cristo, gente. O poder da revelação de Jesus, a beleza da revelação de Jesus, ela não se limita somente à encarnação de Cristo. Ela não se limita somente a agora Jesus está entre os homens. Jesus se fez visto muito tempo antes. Sabe o que é mais belo? Não está no meu script isso. Era numa sala de oração. Era um turno. Porque esse salmista, possivelmente, Emã é aquele que prestava culto ao Senhor, levava incenso diante da presença de Deus. E quando nós estamos falando de incenso, nós estamos falando de oração. Sabe, o poder do lugar de oração, gente, não é somente para nós apresentarmos as nossas petições, mas é para nós sermos cheios da revelação de Cristo Jesus. Nós não fazemos sala de oração porque nós temos uma lista de pedidos de oração. Nós não somos uma igreja que ora porque nós precisamos orar porque a igreja está fraca. Nós oramos porque nós queremos contemplar Jesus. É sobre isso, gente. Faz belo, Senhor. Faz belo. A divindade desse rei. Embora o termo Elohim, essa semana eu tive um problema com isso, fosse usado para falar sobre governo, sobre autoridade, sobre juízes, não estava no coração do salmista dizer que esse rei era semelhante a Deus, ou que ele era uma divindade menor, porque para o judeu não existe esse papo, existe um único Senhor, um único Deus. Ele estava falando que esse rei era o próprio Deus. Algumas pessoas tentaram, de alguma forma, não, esse salmista ele estava, vamos tentar traduzir de uma outra forma, não. Deus, em sua providência, conseguiu preservar isso como uma realidade que apontava para a glorificação do seu Filho, para a pessoa do Filho de Deus, que é o próprio Deus. E é por isso que o salmista vai dizer que esse rei não é como os monarcas, não é como Salomão, que era o rei daquele homem. Era o rei que era rei de todos os reis. E esse rei de todos os reis, é o próprio Deus.
Como rei, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Ele não é somente aquele que é um legalista. Não é somente aquele que escreve coisas que precisam ser feitas. Mas ele está promovendo com que a lei fosse cumprida. Ele não somente diz, mas ele cumpre a lei do Senhor. Que faz dele alguém superior a todos os homens. É por isso que nós confiamos no sacerdócio real e eterno de Cristo, porque ele foi o único capaz de se apresentar diante de Deus com tudo certinho. Ele é aquele que ama a justiça e pratica a justiça. E ele odeia o pecado porque ele não pode praticar o pecado, porque ele é Deus. A sua superioridade em relação aos outros homens é retratada no versículo 7. No final do versículo vai dizer que ele foi ungido com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. O salmista, ele sabia que o Messias, ele era maior do que Davi. Mas por graça, Davi e todos os companheiros do Messias partilham na exaltação e na glorificação que ele tem. Preste atenção nisso. Cristo, ele é o rei nesse salmo, mas ele também é o irmão de muitos irmãos. Ele é o irmão mais velho que faz com que nós venhamos provar, não das benéficas de ser ele, mas de sermos filhos como ele é filho. E porque nós somos filhos como ele é filho, nós provamos do amor que ele recebe do Pai. Mas ele é superior porque ele é o próprio rei. As suas vestes são perfumadas e existe glória no seu palácio. Versículo 8 diz que todas as suas vestes têm aroma de mirra, tem aroma de aloés e cássia. E essas essências são essências sagradas, conforme Êxodo capítulo 30, versículo 23 e 24, em que Moisés é instruído a pedir ao povo para que separasse essas essências para unção e separação dos utensílios do tabernáculo e dos próprios sacerdotes. O seu aroma, ele não é um aroma dos perfumes mais caros que nós podemos conhecer. O aroma que esse rei carrega é santidade e pureza. Um rei que tem aroma de sacerdote. O palácio de marfim, que ele vai falar no versículo 8 também, estava falando do templo que ele tinha para si. O templo não era um local religioso somente, mas a morada desse rei. E ele era cercado de cânticos festivos de louvores do seu povo. É muito importante, gente, que nós estamos falando sobre um livro de poesias e cânticos. E mais do que ensinar sobre a exaltação de Deus, nós queremos que o que você aprender sobre a exaltação de Deus vire palavras de adoração ao seu Deus, ao nosso Deus. E é por isso que o canto congregacional, o canto no meio da igreja, deve ser algo espontâneo, muito mais do que letras que nós vemos aqui. É importante que nós cantemos juntos as mesmas canções, mas cantar a dignidade de Deus não depende de cantores. Depende de uma consciência de saber, Ele é digno, Ele é santo. No tabernáculo celestial agora existem canções sendo entoadas a esse rei. E elas não param. Por que nós paramos quando o slide falha, gente? Porque nós não nos engajamos? Porque Ele é digno. Ele é digno. E se nós estamos aprendendo sobre a exaltação de Deus, no meio do canto congregacional, no meio do momento de louvor,
não existe motivo, a não ser a letra, não existe motivo para nós ficarmos de boca fechada. Porque Ele é digno, Ele é exaltado, Ele é supremo. Nós não sabemos a letra, continuamos cantando a beleza desse rei. Continuamos levantando palavras de adoração a esse rei. Porque é isso que faz sentido. O cântico coletivo se assemelha aqui, isso é um comentarista falando de Colossenses capítulo 3, versículo 16. Se assemelha ao vinho, na qual transmite ânimo e alegria para as pessoas. Ele cria um entusiasmo. Quando o cântico coletivo se torna um costume negligenciado, sempre isso é sinal de uma vida coletiva decadente. Sabe, nós somos uma igreja que ama louvar ao Senhor. E porque nós amamos louvar ao Senhor, você vai ouvir os meus maiores gritos. Você vai ouvir pessoas dançando, você vai se assustar. Mas não porque a gente é descolado, obrigado. Eu ia falar doido. Obrigado. É porque Ele é digno. É porque Ele é mais belo entre os homens. Ele é o mais desejado dos filhos dos homens. Se nós negligenciarmos o cântico congregacional, se nós negligenciarmos a adoração que é devida ao nosso Deus, nós estamos vivendo uma vida negligente e possivelmente nós não estamos assentados na assembleia solene desse rei. Nós estamos em qualquer outro lugar, menos diante da presença dele. Porque todo mundo que está diante da presença desse rei está se prostrando e lançando suas coroas. Estão dizendo, o Cordeiro de Deus é digno. Em todo momento na liturgia celestial, as pessoas estão reconhecendo a magnificência, a grandeza, o poder, a glória de Jesus. Por que na igreja não? Por que na igreja do Cristo glorificado não? A igreja deve ser o lugar mais barulhento, mais louco do que as raves que você pode ter frequentado. Porque não está falando sobre a nossa felicidade, sobre nós estarmos muito bem, está falando sobre a dignidade de Deus que nos alegra. Ele é um Deus glorioso. Só que esse salmo, ele não só fala desse rei. E ele é, para mim, a melhor parte desse salmo. Ele também fala da beleza e o chamado que a rainha, a sua noiva, tem. A rainha, no versículo 9, vai dizer que ela está ornada de ouro de Ofir à sua direita. O salmista, ele é pego pela visão da mulher que foi contemplada com a glorificação de se casar com seu amado. Gente, é muito importante você ter isso como consciência. Nós sermos a igreja do Deus vivo é um presente de Deus para nós. É uma dádiva, é sair do nível plebeu para a realeza pela decisão de Deus. Nós podemos dizer que essa visão que o salmista está tendo é justamente sobre a igreja gloriosa ao lado do seu amado. E quem estudou essa semana sobre a igreja gloriosa está sabendo bem. Na Escola do Cordeiro nós falamos sobre isso, sobre a igreja que será perfeita diante de Deus. A igreja que nós não vemos agora, mas um dia ela será visível para nós. As vestes de ouro podem apontar para a glorificação e a nova natureza que essa mulher recebe. Ela que era estrangeira, agora recebe do seu marido o seu ouro. O ouro do seu próprio marido, e não das suas próprias conquistas. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4 vai dizer assim: seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu de suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. O que provamos agora, nesse exato momento, porque nós temos o Espírito Santo em nós,
São pequenas gotas daquilo que um dia nós seremos revestidos. A glorificação dos nossos corpos. O partilhar, aquilo que João, em sua primeira carta, no capítulo 3, vai dizer que hoje nós contemplamos, mas um dia seremos como Ele é. Diz respeito da glorificação dos nossos corpos, da vida eterna que Cristo está querendo nos dar. Deus nos dará a glorificação e a vida eterna, mas não para que nós sejamos miniaturas de Deus, mas para que nós venhamos viver para a sua glória, porque Ele é o único Deus verdadeiro. Ele também vai falar sobre a noiva, uma coisa muito importante para nós nessa noite. No versículo 10, ele vai dizer assim: esqueça do seu povo. Essas foram as palavras do salmista para a noiva, no versículo 10. Por quê? Porque o passado dessa mulher era notável. Ela era filha de um rei. Ela era estrangeira, porque você vai ver depois no versículo 12 até o 17, ênfase falando a respeito dessa conexão que ela tinha com Tiro e outras nações. Ela era estrangeira, ela era uma filha de um rei. Ela tinha poder e riquezas do seu passado. Mas agora, o chamado dela era: esqueça tudo que você tem, tudo que você foi, porque agora você é noiva do glorioso rei. Você não é mais a rainha do rodeio. Você não é mais a Miss Brasil. Você não é mais o que você acha que você era, que você conquistou. O seu passado pode ser carregado de coisas, boas ou ruins. O que importa agora é que você e eu, nós somos chamados para ser objetos do amor do Rei Glorioso. Agora, essa amada e nós temos que nos desfazer de tudo isso que nós carregamos do nosso passado. Sejam coisas boas, histórias belas ou histórias ruins. Nós precisamos nos desfazer disso e nos submetermos ao nosso amado. Agora, era papel da rainha apegar-se ao seu rei. Era necessário esquecer dos amores antigos, das suas relações antigas, seja com seu pai, seja com a sua família antiga, seja com a sua cidade, seja com o que fosse. Ela deveria prestar lealdade ao seu noivo. Só que essa lealdade resultaria em uma coisa que nós vemos no versículo 11. O rei cobiçará a sua formosura. O amor e a lealdade dada ao rei fará com que venhamos ser desejados por ele. Todo o amor, toda a devoção que nós depositamos diante de Deus faz com que nós venhamos provar das afeições de Deus. Amar a Deus consiste em anular os nossos desejos e paixões para provar dos desejos e paixões que o Senhor sente por nós. Nossa entrega e devoção são chaves para receber o olhar apaixonado do nosso amado. Entrega e devoção. Não existe a possibilidade de nós provarmos das afeições de Deus sem a mortificação dos nossos pecados, dos nossos desejos e do nosso passado, para reconhecermos nele nosso amor. E eu queria finalizar nessa noite com alguns passos práticos. Pode ficar tranquilo aí. A primeira coisa que nós vemos no versículo 11, como passo prático nessa noite, é: honra-o, pois ele é o teu Senhor. A honra requer de nós uma postura de humilhação. Cair de joelhos diante de Deus. Cair de joelhos diante de um rei majestoso. Assim como em 1 Samuel conta a história de Abigail, uma das esposas de Davi. 1 Samuel 25. Ela era casada com um homem extremamente tolo. E esse homem provoca Davi, e Davi fala: eu vou matar esse cara.
Essa mulher, ela chega diante de Davi, se humilha diante de Davi e pede a misericórdia de Davi para que ela não matasse nem ela e nem o seu antigo marido. Essa era Abigail, que tinha a posse, que tinha todas as coisas, tinha riquezas, mas ela decide se humilhar diante do rei. Essa é a nossa postura. Nossa postura é honrar ao Senhor, cair de joelhos diante dele. Caiam de joelho todos os homens diante do Rei majestoso e clamem por misericórdia e pela sua graça, porque ele é um Rei supremo. Precisamos hoje reconhecer o nosso Senhor e Rei, soberano e superior, acima de qualquer outro homem, ou qualquer coisa que nós veneramos, para que naquele grande dia nós não sejamos esmagados pelo grande Rei. É o que Pedro vai dizer: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele vos exalte. Honra a Deus tem a ver com a nossa humilhação, com o quanto nós estamos desprendidos da nossa reputação, desprendidos do nosso orgulho, desprendidos das nossas histórias, para que Deus seja glorificado. Segundo o ponto prático, é a pergunta que as mulheres de Jerusalém fazem para a Sulamita em Cantares de Salomão, capítulo 6. Quem é o teu amado? A resposta que a Sulamita responde a essas mulheres é que a sua boca é pura doçura. Sim, ele é totalmente desejável e ele se destaca entre 10.000 ou milhares em algumas versões. Pararmos para ouvir o nosso amado, pararmos para ouvir sobre ele é uma postura que nós devemos ter agora. Pararmos para ouvir a mensagem do Evangelho. Deve ser... A mensagem do Evangelho, gente, não é para gente que não é evangélica. A mensagem do Evangelho deve ser rememorada, revisitada por todo aquele que é evangélico. Porque quando nós rememoramos a mensagem do Evangelho, quando nós rememoramos quem é o nosso amado, quando nós lembramos da sua beleza, assim como o Sulamita disse, ele é o mais belo entre milhares. Assim como o salmista, os nossos corações, eles começam a ferver pelo fogo dos olhos que queimam em Jesus. Nós precisamos, agora, parar com as distrações que roubam as nossas atenções e reconhecer que existe a possibilidade de nós conhecermos o nosso amado. E conhecer o nosso amado é algo que vai fazer com que o nosso coração vibre, fique encharcado de palavras belas, fique cheia de louvores, fica cheio de ansiedade para que a gente conheça Jesus. Sabe, eu estava pensando, eu não quero ser pejorativo, mas eu quero que nós pensemos uma coisa, que nós podemos aprender com alguns irmãos que acham que Jesus pode voltar a qualquer momento. Eles estão desejosos, eles estão vibrando para que Jesus volte. E talvez muitos de nós aqui nessa sala esqueceu que um dia o nosso Rei glorioso voltará. E é necessário, gente, estudar Apocalipse, Daniel não é coisa de terraplanista. Não é coisa de gente que gosta de teoria da conspiração. Estudar, amar o retorno glorioso de Jesus é coisa que todos nós devemos fazer. Porque nós estamos falando do retorno do nosso amado. Aquele que está cavalgando triunfantemente sobre os céus. Que vem com muitas coroas. Aquele que vem para nos buscar, aquele que vem para ter a gente com Ele. Aquele que nos adorna com vestes de linho. É sobre Ele que nós devemos ter afeição, desejo, fascínio. É por Ele que as mensagens desse púlpito precisam ser centralizadas. Nós precisamos hoje rememorar a mensagem do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho,
O evangelho completo fala do retorno de Jesus. Fala do dia do casamento do rei. E por último, sobre o dia desse casamento, nós precisamos redefinir a prioridade dos nossos corações. O dia do nosso casamento com o nosso amado é uma realidade prometida. E Deus, Ele vela em cumprir as suas promessas. Nós precisamos olhar para esse dia como o salmista viu, como João viu. Nós precisamos olhar para esse dia como Paulo viu. Nós precisamos agora amar esse dia. Mas não só amar e esperar, mas enquanto nós não chegamos nesse dia, nós continuaremos afirmando a realidade desse rei. Porque muito mais que 1000 anos antes de Cristo, esse salmista estava escrevendo sobre a beleza e a magnificência desse rei. Sobre a realidade desse rei. O nosso chamado nessa noite é para que nós venhamos revisitar os textos proféticos, revisitar os salmos que falam sobre o Messias, os salmos messiânicos, e façam com que isso se torne adoração a Ele. Antes que Ele venha, nós já o desejamos. Sabe, se você nessa noite entrou aqui e você está diante de Deus, e você está diante de Deus agora, permita que o seu coração seja fervido. Não estou falando de só esquentar, eu quero que ferva, porque nós estamos diante da presença do Deus que é o fogo que nos aquece. O fogo que nos chama para estar próximos dele nessa noite. Permita que o seu coração, assim como esse salmista, seja enfervencido, transbordante de palavras de adoração e desejo pela pessoa de Deus. Fique de pé no seu lugar. Nós estamos falando sobre o livro de Salmos. Feche seus olhos. Em uma postura sacerdotal, estenda suas mãos diante de Deus. Assim como a irmã possivelmente contemplou o Messias prometido. Assim como a irmã viu o Senhor, viu o majestoso Rei, nós temos um Espírito que revela Jesus. Nós temos um Espírito que dá testemunho que Jesus é o Filho de Deus para nós. Nós temos o Espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus. Permita que a sua mente, o seu coração agora, seja cheio da revelação de Cristo Jesus. E enquanto você recebe a revelação de Jesus, permita que seus lábios entoem canções ao Senhor. Permita que a sua boca libere palavras de amor, assim como o salmista diz: meu coração está transbordando de boas palavras. Se você ora em línguas nesse momento, se você tem cânticos espirituais, abra sua boca. Deixe que o seu coração seja aquecido nesse momento. Se talvez você veio nessa noite aqui e você se sente altivo demais, beijai o filho agora para que ele não se ire. Se humilhe diante da potente mão de Deus nesse momento. Permita que a doçura e a graciosidade que sai da boca de Jesus te pegue, para que as palavras que firam não te peguem naquele grande dia. Abra sua boca, vamos fazer nossas vozes conhecidas diante de Deus. Com cânticos, salmos e hinos,
nós nos apresentamos diante da sua majestade. Você é o rei que nós desejamos. Você é o supremo Senhor. Aumenta a revelação de Jesus aqui nessa sala. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai, aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão e no coração. Nós louvamos a Yeshua nessa noite. Aumenta a revelação agora, Senhor. Aumenta o nível de atividade do seu Espírito. Espírito da profecia, desnuda os nossos olhos agora. Rompa com as escamas que nós criamos. Nós estamos diante do Deus que é fogo. Ferva os nossos corações, Senhor. Ferva os nossos corações, Senhor. Nós queremos ser como Imã, como Asaf, como Gedutum, que queima incenso diante da sua presença.